Sejam muito bem-vindos, que bom ter a companhia de todo mundo aqui. Então, hoje é um dia muito especial para a gente. A gente tem certeza que é algo inédito, até por conta da força do contexto, né? E nós vamos conversar sobre justamente a emancipação política do Estado de Sergipe, que completa 200 anos amanhã. E uma forma que a gente encontrou de fazer uma homenagem foi produzindo um livro sobre, né, a emancipação do Estado de Sergipe. Olá, Vanderlei, estamos nós aqui. Seja muito bem-vindo. Nós já temos uma quantidade de colegas nos assistindo, certo? E eu estava dizendo que é um momento muito importante porque nós estamos numa fase de pandemia e a gente não podia, lógico, né, fazer aglomeração, convidar as pessoas para o lançamento físico. Então, é uma alegria, é uma honra ter todos os colegas, todos os amigos que nos apoiam, né, acompanhando essa live. A gente tem consciência que é um momento histórico, né? Quem sabe seja o primeiro lançamento de e-book virtual de um livro de história de Sergipe. Então, boa noite, Vanderlei, por favor. Pode conversar com nossos colegas. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando nessa live. Realmente, né, nós, no ano passado, esperávamos que nesta data, neste horário, estaríamos assim junto com centenas de colegas, de amigos, de familiares, né? Aquelas pessoas que gostam do nosso trabalho, que nos prestigiam, juntos, assim, Sim. Fisicamente. Mas as condições do momento nos impedem disso. E aqui nós estamos, através das redes sociais, tendo essa oportunidade de encontro, né? Encontro virtual, mas um encontro, né? As almas estão aqui presentes. Exatamente. Então, vamos primeiro fazer uma apresentação, né, para os colegas que estão nos assistindo. Quem somos nós, né? Até porque o lançamento de um livro que trata da nossa história, e algumas pessoas conhecem já o nosso trabalho e outros não. Então, acho que a primeira coisa quer dizer que nós estamos completando 20 anos de trabalho, de pesquisa, de publicação. Então, é um trabalho muito bom, é um trabalho muito... não é tão simples, né? Foram sábados, domingos, feriados, noites, fazendo pesquisa, fazendo leitura, montando texto, mas é uma alegria, né, ao longo desses 20 anos, poder estar celebrando. Né? Então, a primeira coisa é dizer isso, nós estamos comemorando esse ano 20 anos de publicação sobre conteúdos de Sergipe. Exato. Agora, já entrando no mérito deste livro, né, da Emancipação Política de Sergipe, o objetivo não é só informar, né? Hoje eu dei uma entrevista na Rádio Cultura, no programa de Jairo Alves e Rosendo, né? E eles perguntavam, o objetivo é informar, claro, mas há um objetivo acima desse, ou que é decorrente desse, que é o objetivo de estimular no sergipano o sentimento de sergipanidade, de pertencimento, de cidadania, né? De autoestima individual e coletiva. Então, esse é o grande objetivo, além da informação. A informação, ela é um meio pelo qual a gente chega a esse outro, né? Então, basicamente isso, né? Uhum. Importante, Vanderlei, a gente pontuar também algumas situações. Nós estamos com o Instagram do Sergipe Cultura, então agradecer a todas as pessoas que fizeram, né, a inscrição, que estão seguindo o Sergipe Cultura. Né? Que Instagram é esse? O que é o Sergipe Cultura? Sergipe Cultura é uma associação de autores, de pesquisadores, e na atualidade o Sergipe Cultura está composto por mim, por você, por professor Antônio Vanderlei, porém a gente precisa fazer um registro, né? Nós tivemos a presença em parceria com livros, né, do professor Luiz Fernando,
né, Luiz Fernando Belo Corrêa, que é o seu irmão, que é o geógrafo da equipe. Nós tivemos também uma participação do professor Maurício Neves, nosso grande amigo e irmão, participou também no livro, né, sobre a cultura sergipana, e Emanuel Rocha, que participou num livro com vocês sobre a história do Barra América. Então, são colegas que merecem que a gente faça o registro, que participaram em outros momentos do Sergipe Cultura. Fazem parte Certo? dessa história. Exatamente. Então, acho que é muito bom a gente pontuar essa situação. Mas quem é o professor Antônio Vanderlei? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre o professor Vanderlei, professor Marcos Vinícius, né? E depois a gente entra para fazer a apresentação do nosso livro, até porque o lançamento do livro da Emancipação, e contar um pouco dessa história. Meu nome é Antônio Vanderlei de Melo Corrêa, eu nasci em Japaratuba, vivi minha infância e parte da minha adolescência em Propriá, e como muitos garotos, muitos jovens do interior, migrei para Aracaju para estudar, né? E com isso, eu, junto com você, com o Luiz, com o Sim. Maurício, ingressamos praticamente juntos na universidade, eu e você fazendo o curso de História, e sou professor desde 1986, então nós já temos aí mais de 34 anos no chão da escola, né? Hoje eu Sim. sou professor da rede pública estadual, da Escola Estadual Professor Severino Shoa, uma escola de educação de jovens e adultos, centro de referência de jovens e adultos de Aracaju, Sim. embora já esteja assim nas licenças prêmio, né, em vistas à aposentadoria, mas e sou professor da rede pública municipal de Aracaju também. Então, ainda estamos no chão da escola, né, não só se dedicando a produzir o conhecimento em termos de livros, mas também trabalhando os desafios da educação pública em tempos de pandemia, né, como a gente já está bem ciente. Exatamente, exatamente. E o Severino Shoa E tem que é uma registrar, grande desculpa aí. referência. Eu sou o pai de Antônio Gabriel e de Ana Clara, porque se eu não disser esses nomes, tem briga depois, né? Aí sabe como é, né? Por sinal, o Gabriel tem dado algumas dicas valiosas para o Instagram do Sergipe Cultura, né? Ele é nosso assessor técnico nessa área aí de redes sociais, né? Esse pessoal parece que não está sabendo, né? A gente teve que Exato, aprender aí ao ele já longo do está dizendo, tempo. E opa, ele, aí, valeu, tá Gabriel. aí, ó. Grande Só abraço. foi falar, né? Aí. Pois é, Sempre ele eu sou... dando bico. Sim, pronto. Eu sou o professor Marcos Vinícius, né? Muitas pessoas já me conhecem, outros talvez não. Professor Marcos Vinícius Melo dos Anjos, como o Vanderlei falou, venho do curso de História da Universidade Federal de Sergipe, nós cursamos juntos, e a gente se inquietava sempre com essa questão de ter um conteúdo sobre Sergipe. Professor há mais de 30 anos, na rede, trabalhei em redes particulares, trabalhei também em algumas faculdades e sou da rede estadual. Atualmente estou no DASE, dentro da Secretaria da Educação, né, no Departamento de Apoio aos Estudantes e trabalhando com a coordenação do livro didático no estado todo. Tá? Então, é um pouco da nossa trajetória. Tá? Mas, Vanderlei, vamos começar falando um pouquinho. Eu vou colocar aqui rapidamente só para o pessoal visualizar quem está chegando. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Né? Então, hoje, esse momento é o momento do lançamento virtual do nosso e-book, né? A Emancipação Política de Sergipe. Tá? Aí a capa do nosso livro. Então, é importante, né, frisar isso para todo mundo, que é uma live especial do lançamento virtual do nosso e-book. Mas eu penso que a gente precisa historiar um pouquinho o que foi, como surgiu esse livro, A Emancipação do Estado de Sergipe. Né? Eu vou começar um pouco e vou passar para você. Para quem está assistindo, a gente tem um costume de um fala, quando o outro para, o outro já começa, então é uma coisa que a gente já tem um costume desse trabalho. Amanhã, 8 de julho, é um dia extremamente especial, porém, né, amanhã completa um ano que o Vanderlei acertou comigo, a gente sentou, fez uma reunião. Então, veja só, amanhã completa o ano, que nós sentamos em uma reunião para pensar o que fazer com relação ao bicentenário, né, da emancipação política de Sergipe. Então, nós pensamos em escrever um artigo, pensamos em fazer um vídeo, pensamos em contribuir de alguma forma
Porém, a gente chegou a uma conclusão. A gente já vinha escrevendo livros, a gente já tem vários livros escritos. E por que não escrever, né, um livro sobre a emancipação? O primeiro empecilho é que um parou e fez assim, mas peraí, a gente vai conseguir escrever, publicar, né, editorar, publicar em um ano, que não é fácil fazer pesquisa. Porém, o que é difícil acaba atraindo mais a gente, então a gente topou o desafio, né? Então, há exatamente um ano a gente começou a pesquisar para que hoje a gente tivesse, né, fazendo esse lançamento aqui para vocês, Vanderlei. Exatamente. No dia 8 de julho, um feriado, né? Como sempre, já é de praxe a gente se reunir para trabalhar em feriados, foi mais um. Então, a ideia que vingou foi de um livro, né? E naquele Sim, mesmo dia nós começamos a trabalhar já, né? sim, Começamos a catar aí as publicações da historiografia sergipana referentes ao tema, né? E já começamos a esboçar aí um esqueleto, digamos assim, a engenharia do livro, né? E tínhamos como meta concluir o texto, pelo menos o texto escrito, a pesquisa, em dezembro, antes do Natal, né? Mas nós só conseguimos isso no começo de fevereiro, em função de mil e uma situações aí, do dia a dia, do nosso trabalho e tudo mais, né? E foi um processo acelerado, né, como o Marco sim. bem enfrentou, mas que valeu a pena, porque nós tentamos traduzir a historiografia, a pesquisa sobre o processo de emancipação política de Sergipe, que foi um processo, não foi um ato, né? Sim. Aquele decreto, a Carta Régia de Dom João VI, em 8 de julho de 1820, que todo mundo, assim, naquele momento achava que estava tudo resolvido. Não, era o começo de uma luta que durou mais de 3 anos, como a gente explica aí no livro, né? Não vamos contar em detalhes, até porque o tempo é escasso, não tem como. Sim. As pessoas vão ter que ler o livro. E a historiografia ela está restrita a historiadores, ou seja, quem é que consulta os livros de história de Sergipe? Sim. Os livros científicos, né? Aqueles que são estudantes e professores, né? Essa gente. A população como um todo não tem acesso. Não tem acesso até porque são livros densos, né? De linguagem científica, enquanto que o nosso ele é um livro paradidático. Ele é na linguagem simples, o texto ele é relativamente resumido, né? Essa capa aí, a ilustração é de Sim. Edith Silva, né? Sim. E ilustra, né, hipoteticamente, o fato histórico da aclamação de Dom Pedro em 1º de dezembro de 1822, quando ele ratifica a Carta Real do Pai, né? Ou seja, praticamente começa o processo de consolidação da emancipação, porque quando Dom João nomeia Carlos César Burlamac como primeiro governante de Sergipe, eleito, nomeado pelo rei, pelo governo, e não pela Bahia, né? Então, Sim. aquele processo achava-se que estava consolidado, mas não. Aí vieram fatos externos, como a revolta, a Revolução Constitucionalista de 1820 em Portugal, né? Começando na cidade do Porto, e Dom João é obrigado a voltar para Portugal, e aí há uma reação no Brasil de tropas portuguesas, de comerciantes portugueses, de pessoas ligadas aos interesses coloniais, né? E aí dá uma reviravolta. Aquilo que era autonomia vira um movimento assim contrário, um movimento recolonizador, né? Mas só que estava enraizado na população sergipana a ideia da emancipação, ou Sim. seja, de não sermos tutelados pela Bahia, porque Sergipe, desde quando foi criada a capitania em 1590, nunca pertenceu à Bahia. Era Assim, isso, Wanderlei, que eu ia pedir uma parte. A gente pronto, escuta pronto. muito, mas escuta muito, de pessoas dizendo o seguinte: Sergipe pertencia à Bahia. E quando a gente Não. fala, não, Sergipe não pertencia, pertencia, porque a independência foi da Bahia. Então, algo que a gente precisa. Uma ideia nossa, além de passar conteúdos, além de estimular a questão do pertencimento, além de estimular o conhecimento da nossa história e fortalecer a sergipanidade,
é que a gente consiga passar o conteúdo em si. Mas vamos pegar nessa. Muita gente está assistindo, acho que parou para pensar: peraí, mas Sergipe não pertencia à Bahia? Que história é essa? É importante que a gente pontue dessa forma. Então, como é que era, né, isso aí? Veja bem, era assim, Sergipe não deixou, desde a sua criação, lá em 1590, não por ordem real, né, Filipe II, que era rei da Espanha e de Portugal, né, havia a União Ibérica, que durou 60 anos, né, de 1580 a 1640. Então, nesse ínterim, Sergipe foi conquistado, ou seja, o território que ainda não tinha presença política e econômica e social portuguesa, passou a ter suas bases ali com a guerra aos indígenas, né, locais, Pinambás, Tupiniquins, etc. Sim. Então, comandado por Cristóvão de Barros e tal. Então, ali foi criada a capitania de Sergipe, que nunca deixou de existir durante todo o período colonial de 1590 anos. Agora, lembrando que Salvador era a capital do Brasil, né? Uhum. Era a capital do Brasil português, né? Da América Portuguesa. E era, então, o governante, o governador-geral, quem nomeava os capitães-mores das capitanias, né? Então, peraí, então Depois vamos lá, que... vamos ajustar. Então, veja só, quando Cristóvão de Barros, né, em Sergipe, funda São Cristóvão, aí a dica, a grande dica para a gente entender é isso. Fundou Sergipe del Rei, o nome já está dizendo, né? Capitania de Sergipe do Rei. Pertencia ao rei. Né? O rei Pronto. comprou aquele território, né, da Sim. família de Francisco Pereira Coutinho, né, e passou a ser uma capitania real. Então, ela foi criada como capitania real, diferente das outras que tinham capitães-mores, os donatários. Né? Então, era um cargo político, não era um cargo hereditário. Né? Então, levar em conta isso. Então, Sim. quando aconteceu, no século XVIII, 1763, a transferência da capital da Bahia, de Salvador, para o Rio de Janeiro, Salvador recebeu, digamos assim, um prêmio de consolação. Né? Continuou nomeando o governador do estado da Bahia, que passou a se chamar Estado da Bahia, continuou tendo o direito de nomear alguns capitães-mores de algumas capitanias, Ilhéus, Porto Seguro, né? E Sim. Sergipe. Então, veja bem, era uma questão de... Nós estávamos numa situação de capitania subalterna, mas não Isso. deixamos de ser uma unidade territorial, política, né, própria. Agora, nomeado por alguém que estava em Salvador. Né? Então, era uma situação de tutelados, né? E não E de acaba explicando. pertencer. Isso. Acaba explicando, né, que Sergipe ele dependia da nomeação, então ele tinha uma dependência política para a nomeação do governante. Né? Não é que Isso. Sergipe era território da Bahia. É Não, bom a não, gente pontuar isso, não, porque nunca eu foi. vejo muitas vezes, Wanderlei, me permita, quando 8 de julho, reportagens, né, eu vejo o pessoal dizendo, não, Sergipe ficou independente da Bahia porque Sergipe era da Bahia. E é Não, preciso que a gente é um deixe isso equívoco, claro é para um todo equívoco. mundo. É um equívoco do senso comum, né? Então, o Isso. nosso livro explica bem, fundamentado na historiografia, né? Fundamentado na pesquisa científica. Né? A professora Tetes Nunes, inclusive, defende, né? Saudosa memória, né? Mas os livros estão aí, a obra dela ficou. Sim, A ela professora Tetes continua Nunes, presente. Né? isso, a professora Tetes Nunes defende em Sergipe Colonial 1 e outros trabalhos, em artigos na imprensa, que ali a luta pela emancipação política de Sergipe, depois da deposição de Carlos César Burlamar, que foi o indicado por Dom João para governar Sergipe, né, rompendo com esse monopólio, digamos assim, da Bahia, ele foi deposto e ali começou um movimento de reação a essa deposição. Foi uma deposição feita por tropas portuguesas sediadas na Bahia. Né? Então, ali foi o primeiro ato de sergipanidade. Olha que coisa interessante. Né? Ou seja, Isso. a autoafirmação enquanto unidade política administrativa, enquanto corpo social. Então, você vê que havia um sentimento de pertencimento, estamos falando de 1820, 200 anos atrás. Né? Então, esse Sim. sentimento de pertencimento foi criado naquele momento? É evidente que não. Era um processo. Uhum. Né? Era uma sociedade que já tinha séculos de formação e, consequentemente, de identidade. Então, não tem assim muito o que discordar disso, né? Porque há os fatos. Né? Então, é nesse sentido. Uhum. O Vanderlei,
Só para a gente pontuar, que algumas pessoas estão chegando agora, nós estamos fazendo o lançamento virtual do nosso livro, a Emancipação, aí me permita, é bom colocar a capa, a Emancipação Política de Sergipe, e só pontuando mais uma vez, você já falou, mas é importante, a ilustração do nosso amigo Edidelson, artista plástico, por sinal tem mais ilustrações dele dentro do livro. Ô Marcos, eu queria destacar a novela que Sim. foi a construção dessa ilustração aí. Por favor, as outras foram mais pacíficas. Porque a gente, entre aspas, briga muito, nós com o Edidelson, né? E a princípio ele fez de um jeito, não, tem que botar o povo aí. Aí ele colocou, né, além da tropa, além do clero, né, o clero está ali reunido ali na frente do palácio, a tropa está de frente para o palácio, não dá para perceber. Sim. Não, mas tem que colocar o povo. Né? Aí ele colocou o povo, não, tem que colocar negros, tem que colocar pessoas das diferentes etnias, das diferentes matizes sociais, porque foi clero, nobreza e povo. Né? Então, assim, houve uma manifestação pelos relatos da historiografia, a gente percebe assim, que houve uma participação popular. Foi um movimento liderado por setores da elite, sim, mas com grande participação popular. Né? Assim, as tropas que apoiaram, aqui na passagem do general Pierre Labadie, que ia se somar, o chamado Exército Pacificador, que ia se vamos somar... falar já nesse exército, viu, Wanderlei? Daqui a pouco a gente fala do exército, vamos lá. Pois é, que ia se somar aos patriotas baianos que lutavam contra a presença militar dos portugueses em Salvador, né? E assim houve grande participação de sergipanos, né? Não só como soldados, mas também apoiando com alimentos, com doação de cavalos para as tropas, de gado para alimentar. Então, você veja, houve uma somação, né? Então, nessa ilustração aí, a gente tenta representar aí os diversos setores que contribuíram, né, nesse processo. Eu lembro que em alguns momentos ele colocou os personagens muito em destaque e o palácio quase que desaparecia. E a gente dizia, não, o palácio tem que aparecer, até porque há uma importância histórica da presença do palácio aí. Bom, gente, para quem está chegando... histórico, né? É um museu, né? E também assim, porque foi o cenário desse evento de 1º de dezembro de 1822, né? Olha, já assim, mais de 2 anos depois do decreto Dom João, a aclamação de Dom Pedro, ali estava sendo consolidada a emancipação política, num processo de 2 anos que só foi digamos assim, configurada com a nomeação de Manuel Fernandes da Silveira, né, que é o governante que é nomeado por Dom Pedro e se consolida no poder, porque antes teve outro, né? José Eloy Pessoa foi nomeado e não conseguiu governar, porque a aristocracia açucareira simplesmente não deixou. Né? Estavam acostumados ao mandonismo. Né? Então, ter alguém nomeado pela autoridade central, né, e vir com poderes, com toda essa investidura, né? Então houve uma reação assim, materializada da pessoa de Mesquita Pimentel, entre outros. Né? Então, você veja como foi o que luta. Né? Foi até uma coisa assim, um depoimento, é que a nossa querida colega professora Maria José, que fez a correção gramatical, ela me revelou uma coisa assim, muito interessante. Só teve momentos que eu me esqueci de corrigir. Assim, o processo, as informações eram tão eletrizantes, parecia uma obra de ficção. Né? Como é que vai terminar? Mas aconteceu isso, meu Deus, como é que vai acontecer? E ainda houve a independência com toda essa luta. Então, ela disse que em alguns momentos deixou de corrigir para poder se inteirar do conteúdo. Então, veja quanta luta foi necessária. Né? Então, o processo não foi democrático. Aliás, desculpe, não foi pacífico. Né? Pacífico. Wanderlei, eu vou pedir para você parar um pouquinho aqui para pontuar algumas questões aí que já estão chegando. A gente está recebendo o auxílio luxuoso da namorada que está aqui ao lado fazendo as anotações, a Flávia. Então, está me ajudando muito, até porque é muita coisa. Como sempre, né? Como sempre. Exatamente, como sempre. Veja só, já tem o nosso colega Ailton, você fez uma pergunta lá atrás, né? Então, onde conseguiu o exemplar do livro?
Certo. E antes disso, de fazer esse comentário, só para colocar para o pessoal que o livro ele tem 44 páginas, certo? É um livro com 44 páginas, e há um contexto, há uma história, há um enredo nesse livro. Não é um livro que a gente só vem com fatos históricos, causa, consequência, e tal. Não, ao contrário. Então, vou dar um gancho aqui para as pessoas primeiro perceberem o seguinte: como é que o livro acontece? Como é que a história acontece? Nós criamos um personagem, que é o Tiago, que é estudante do ensino fundamental, certo? E 58 páginas, corrigindo. No e-book ficou 58 páginas, tá? Bom, porque no e-book tem uma diagramação diferenciada. Então, nós criamos um personagem, Tiago. Tiago é um estudante do ensino fundamental e a escola passa um trabalho para a equipe, né, para falar justamente sobre a Semana 200 anos. Né? E uma das partes do trabalho, o Tiago ficou com a responsabilidade de entrevistar um historiador, um professor de história. Ele não conhecia, né, quem era o professor de E história. dizer que Tiago era de São Cristóvão, né? Pronto, Estudante morador de São Tiago Cristóvão. morador em São Cristóvão. Né? Ele escolheu a Exatamente. cidade com capricho. Exatamente. É o carinho que a gente tem pela velha CAP, como a gente chama carinhosamente, São Cristóvão. Porque lá foi o epicentro, né? Foi o epicentro desses acontecimentos. Né? Então Sim. não deveria ser diferente, não podia ser diferente. Exato. Bom, então o Tiago, ele conversando com sua mãe, a mãe lembra que a tia-avó de Tiago, Dona Ana, é professora de história aposentada, né? E mora em São Cristóvão, bem próximo. Então ele liga, conversa com a tia-avó e marca. E ele vai para a casa da tia-avó para fazer a entrevista. E vira um bate-papo. Ela começa a contar a história para ele de tal forma que ele vai se empolgando, mas tia-avó foi assim, mas Dona Ana foi desse jeito, né? Mas e não fizeram nada, não é possível, prenderam o Mulamarque, como é que pode? Então, há um enredo, né, nessa. A gente tentou fazer o melhor possível, lógico, mas há um enredo para contar essa emancipação. Bom, e aí a pergunta do Ailton, onde é que está disponível? Então, por conta, como a gente já falou lá no início, por conta da questão da pandemia, e a gente não vai contra essa orientação do isolamento, então, é um pensamento nosso, né? Então, a gente não tinha como fazer um lançamento físico do livro. Então, não existe o livro físico ainda. Provavelmente, esse ano, esse livro físico não sai, por conta de toda essa questão. Porém, a gente não queria deixar os colegas distantes desse material. Então, como foi que nós conseguimos? Em parceria, né, com a arte, né, que por sinal o Joselito está aqui na live, nosso amigo Joselito, a arte, né, grande diagramador, que a gente até, quem tem livro, que quer fazer e-book, contrata a Joselito, contrata a arte, né, que ele faz de uma forma muito, muito esmeirada. Então, nós fizemos um e-book, né? E como disponibilizar esse e-book? Bom, depois de várias pesquisas, depois a gente perceber que vários lugares comercializam, nós chegamos na Amazon. Então, hoje o livro está disponível em e-book na Amazon. E o bom, por um valor muito abaixo menos da metade do que seria o valor, né, na livraria. Então, hoje, você pode... Pronto, acabou aqui, você já pode tranquilamente, né, ir na Amazon, colocar lá na pesquisa a emancipação política do Estado de Sergipe. A história de Sergipe está na Amazon. A emancipação política de Sergipe, né? Então, sim, não, coloca lá, a emancipação política de Sergipe. Né? E assim, a gente pode dizer que hoje a história de Sergipe está representada através desse livro lá na Amazon. Então, assim, além dessa questão de não poder ter um lançamento, né? Porque o lançamento ele divulga o livro, há vendas, ajuda a gente a pagar o investimento que é alto, né? Também é um momento de divulgar o livro, mas tem também o fator das livrarias. Até poucos dias atrás, as livrarias estavam fechadas. Então, como é que a gente vai produzir um livro físico se não tem onde vender? Sim. E se não vender, não tem como pagar. Então, e aí? Né? Como é que fica? Né? Porque é assim. E também assim, o calendário escolar. Né? O calendário escolar está assim, em xeque. Né? A gente não sabe
quando vai terminar esse ano letivo, quando vai Sim. começar o próximo, quando a gente iria divulgar esse livro nas escolas. Então, são várias situações, né, que estão postas. Então, optamos pelo livro virtual. A vantagem do livro virtual, além dessa que você falou do preço, que é em torno de 50% ou menos do valor Menos. do livro impresso, né? Tem também esse fator de que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode adquirir. Um sergipano que mora na Austrália e quiser ler sobre a emancipação política de Sergipe, ele pode acessar o livro, né? Porque está na internet. Então tem essa vantagem, né? Assim, o problema geográfico ele praticamente deixa de existir com relação ao acesso, né? Então também pensamos nisso. Tem outra informação, Claro Vanderlei. Tem outra informação. Sim. Guarde essa frase extrativa. Como ele está, né, de uma forma virtual em e-book, ele está em um formato que é chamado EPUB, que é um formato expansivo. Então, até nisso, né, e aí foi a orientação do Joselito, do nosso diagramador da arte, né? Ele está em um formato expansivo que pessoas que por acaso têm baixa visão pode tranquilamente fazer a leitura em um computador ou um tablet. Até porque tem como fazer... é o formato que o FNDE utiliza para os livros do PNLD para alunos com baixa visão. Então, a gente também teve essa preocupação. Então, está no formato no e-book e, além disso, ele está num formato de EPUB que facilita para quem tem baixa visão. É importante dizer isso. Exatamente. É um padrão mundial, né? É um padrão mundial inclusivo, né? Então, nós também tivemos que nos adequar, porque tem que pensar na inclusão, né? Nas pessoas que têm baixa visão, que não é um número pequeno, né? Mas que tem todo o direito de ter acesso ao conhecimento, à cultura, né? À ciência. Então, nós temos que ter bem lembrado isso aí, né? Então, até nisso, o livro virtual ele tem essas possibilidades, ele permite essas possibilidades, né? Isso. Vanderlei, você falou tem mais rapidamente perguntas ali. Aí, parece, né? Parece que tem mais Tem perguntas. algumas perguntas já aqui, né? É bom a gente responder as perguntas, porque às vezes a gente se envereda por um tema que o interesse de quem está assistindo é outro, né? Pronto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui as perguntas. Não tem. Não, na verdade, não são perguntas. As perguntas a gente respondeu. Para o pessoal parabenizando, isso é muito bom. Escolas estão participando aqui do lançamento, isso é excelente, eu fico muito feliz. Aí, é fundamental que professores e estudantes estejam presentes nessa live, porque isso respalda todo o nosso trabalho, né? É uma consequência natural essa resposta. Sim. Exato. Pronto. Sim, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. O professor Márcio é grande colega, deixa eu só pegar aqui. Grande colega, professor de História, sempre nos apoia. E aí ele está perguntando o FNDE e PNLD. Não, mas veja só, o FNDE e PNLD. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, que faz o gerenciamento do Programa Nacional do Livro Didático. Né, e isso é atrelado ao MEC. Nosso trabalho não tem nada a ver com isso, o nosso trabalho está muito distante. E, por sinal, Vanderlei, é muito bom que a gente coloque. Esse é o 10º livro, valeu, grande Márcio. Esse é o 10º livro publicado pelo Sergipe Cultura. E desses livros, o que foi que nós trabalhamos em termos de didático e paradidático, tirando o primeiro livro, que foi um livro produzido pela Secretaria Municipal de Laranjeiras, na época com a professora Zilnácia enquanto secretária. Então, esse livro foi um trabalho de assessoria que nós fizemos, está tranquilo. Agora, de lá para cá, de 2003 para cá, com a publicação do História de Sergipe para vestibulares e outros concursos, é bom que a gente pontue. Nunca tivemos um patrocínio, nunca tivemos um apoio, sempre foi um trabalho extremamente independente, né? Isso é muito bom fazer essa pontuação. Exatamente. Embora nós tenhamos negociado com editoras de porte nacional, né? Mas Sergipe, como para eles é um mercado restrito, um mercado pequeno, então não havia esse interesse de publicar. Né? Chegaram até a sinalizar interesse, mas estávamos naquela época
dos governos de Fernando Henrique Cardoso, naquela conjuntura assim neoliberal, em que as empresas estavam se fundindo, né? Algumas estavam sendo compradas por outras, né? Editoras de porte nacional brasileiro estavam compradas por empresa portuguesa, espanhola. Então, estava havendo uma reordenação do mercado de livros didáticos, né? E isso inviabilizou qualquer possibilidade de uma parceria entre nós, os autores, e essas editoras de porte nacional, né? E aí, daí, mais uma vez, a gente tem que fazer o nosso trabalho independente, né? Isso é bem lembrado. Então, assim, uma coisa que é importante a gente dizer é assim, que o que é um livro paradidático, né? Porque às vezes nem todo mundo é da área da educação, né? O livro paradidático é aquele livro que não é exatamente um livro didático, ou seja, aquele livro que tem todo o conteúdo programático para aquele ano, né? Para aquele ano letivo, aquela série, né? O livro paradidático, ele é específico, né? Ele tem um tema específico, e ele não precisa necessariamente ser trabalhado só em uma disciplina, ele pode ser interdisciplinar, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que são professores de arte. Eles, como é que eu posso usar esse livro em arte? Professor de geografia, então das áreas de humanas, né? Então, por exemplo, professor de artes, tem a arquitetura colonial, né? A gente trabalha um pouco sobre o cotidiano de São Cristóvão, de Sergipe Antigo, né? As ilustrações. No caso de geografia, tem o trabalho com mapas, né? Tem 2 mapas. Nós falamos de Delcio Silva, mas esquecemos de Francisco Domingos, nosso amigo design, que fez 2 mapas, assim, sob nossa orientação, é claro, mas a arte é dele. Fez 2 mapas, né? Um sobre a capitania, o território hipotético da capitania de Sergipe, hipotético porque não tinha uma lei delimitando, né? Não teve um mapa, né, da capitania de Sergipe, até por falta de conhecimento do interior, dos sertões, como eles diziam na época, né? Então, não sabia o que era o sertão, não sabia delimitar. Delimitar o quê? Até onde? Aonde o quê? Qual era a referência? Então, não conheciam, né? Tudo era desconhecido no grande interior brasileiro. E Francisco Domingos fez o mapa da capitania de Sergipe del Rei, hipotético, né, baseado em uma documentação, e também fez o mapa da trajetória do Exército Pacificador, né? Exato. Que saiu do Rio de Janeiro na pequena esquadra de Rodrigo Delamare, aportou em Maceió, de lá, sob o comando do general Pierre Labati, que estava a serviço do governo ainda do príncipe regente, né, depois do imperador, na mesma pessoa, né? Foi de Maceió rumo para Pernambuco, para regimentar homens, depois voltou para o que hoje é Alagoas, né? Ficou sediado em Penedo, né? Penedo, né? Terra de Flavinha, né? Isso. Terra de Flavinha. Se acantonou em Penedo e ali ficou esperando o momento adequado para ocupar Sergipe, para atravessar o Rio São Francisco e através de Vila Nova, né? Hoje Neópolis, e daí avançar para Sergipe. Por que essa espera? Porque Sergipe estava sob o domínio colonial português. Um general português passou a ser o governador plenipotente da Bahia, né? Que é o general Madeira de Melo, né? Luís Madeira de Melo, com suas tropas, e nomeou Pedro Vieira de Melo como governante de Sergipe, como assim, um governante fantoche, vamos dizer assim, que atendia os interesses dessa burguesia portuguesa e dos militares, ou seja, os interesses das cortes de Portugal, do parlamento português, durante a Revolução, a chamada Revolução Constitucionalista do Porto, né? Então, era assim um terreno, um território, digamos assim, sobre a égide de Portugal. Por quê? Porque Sergipe era pequeno, né? Por que esse interesse de Portugal? Lembrando que naquela época Sergipe exportava alimentos, diferente de hoje, Sergipe exportava alimentos, né? Exportava farinha de mandioca, feijão, arroz, né? Gado, a carne era exportada, o animal vivo, né? A boiada era tocada até o local onde iria ser abatidos e consumidos, né? Então, era o chamado gado em pé, né? Gado em pé, ou seja, o gado era tocado vivo por aqueles. Então, e Sergipe
nutria não só parte da Bahia, como também Pernambuco e até, na época do ciclo do ouro, Minas Gerais. Né? Então, você veja como era produtivo na população pequena, mas com um solo muito fértil, um povo muito laborioso, né? E por trás disso o trabalho escravo, né? Então proporcionava, se bem que esses produtos eram feitos era produzido pela pequena propriedade, né? Sim, sim, sim. A grande propriedade onde havia escravidão era a da lavoura e da produção de açúcar, né? A lavoura canavieira, né? Então você veja o interesse e também porque era uma espécie de barreira, né? Sim. Você não uma espécie de barreira geopolítica para uma eventual invasão à Bahia vinda por Pernambuco, como de fato se consolidou, porque Pernambuco tinha uma tradição liberal, né? Uma Sim, tradição sim, sim. de emancipação, né? Já tínhamos aí desde da revolta dos pernambucanos lá contra os holandeses, né? Isso. 1817. Né? Então, Pernambuco tinha uma tradição aí de revolta contra Portugal. Então, ter um território, né? Com Assim, uma zona como de uma proteção. zona de barreira, é isso, de proteção, né? Era fundamental. Então, perder Sergipe para a Bahia, para as tropas portuguesas, para os comerciantes portugueses, para os interesses portugueses, perder Sergipe era, na verdade, deixar o terreno livre para a invasão, como de fato ocorreu. Né? Como de Uhum. fato ocorreu. Vanderlei, deixa eu fazer uma interrupção aqui rapidinho. Tem duas Tá? situações. Primeiro, a Marcondes, ele está colocando uma informação que a gente sabe, mas é bom colocar para os colegas. O concurso da Barra dos Coqueiros, né, para professores. Então, esse livro é muito interessante. Então, seria interessante para os inscritos. Né? O livro é interessante. Então, seria mais uma ferramenta, mais um recurso de estudo para quem está inscrito no concurso. E aí a gente pode, né, já dar Em primeira mão, né? uma boa notícia para os concurseiros. Né? Esse livro ele É. é específico da emancipação, ele traz esses detalhes da emancipação. Então, já perceberam que não foi só a Carta Régia de Dom João que Sergipe fica, né, emancipado, mas nós estamos trabalhando já, mesmo nesse período de lançamento desse livro, gente, estamos trabalhando na terceira edição do livro História de Sergipe. Então, História de Sergipe para vestibulares e outros concursos, que nós fizemos a primeira edição em 2003, foram 7.000 exemplares comercializados, muito bem aceito no mercado. Fizemos a segunda edição em 2011, também bem aceito. E nós estamos fazendo agora, trabalhando para a terceira edição, muito provavelmente, com muito trabalho, no início de agosto, nós queremos estar com esse material quase pronto em modelo de e-book. Então, essa terceira edição será rebatizada, né, com História de Sergipe para concursos. Então, quem quiser, para todos os concursos, que hoje os concursos em Sergipe exigem que tenham conteúdos regionais importantíssimos. Então, vem aí, né, esse livro, História de Sergipe para concursos. E lembrar, Vanderlei, para todos que estão aqui, que amanhã, 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma live no Instagram da Secretaria de Estado da Educação e aqui no Instagram do Sergipe Cultura. E amanhã nós vamos conversar com mais detalhes sobre, por exemplo, metodologia, como trabalhar em sala de aula, a emancipação, por exemplo, geografia, como é que a gente pode, os professores de geografia podem utilizar esse conteúdo. Então, amanhã, não percam, né, no Instagram da Secretaria da Educação, né, e no Instagram do Sergipe Cultura, esse que vocês estão seguindo. Então, amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo esse bate-papo mais detalhado para o lado mais da metodologia de ensino. Hoje, a gente está fazendo essa apresentação do livro. E aí, rapidinho, Vanderlei, só para ficar mais fácil para os colegas, que é o seguinte, como encontrar o livro. Então, você vai, né, na Amazon, eu coloquei aqui a Amazon, vai nessa barra de pesquisa aqui da Amazon, digita, né, a emancipação. Amazon.com.br, né? O Amazon brasileiro. Amazon.com.br. Isso. Digita, né? E, lógico, né? O primeiro aqui da fila é o nosso, já está aqui, né? Na Amazon.com.br. Então, é informação que é bom a gente passar para os colegas. Certo? Sim.
Mas, Vanderlei, a gente já está indo para 19h47. Vamos ficar com mais cerca de 10 minutos. Então, vamos ver. Vou fazer o Você seguinte. falou, você falou nas atividades, veja bem, como esse livro ele é virtual, nós não colocamos as atividades Sim, aí, né? Caso ele venha a ser publicado físico, em papel, aí nós já temos as atividades prontas, né? E há a possibilidade de algumas escolas adotarem mesmo ele como e-book. Aí nós sim, vamos sim. disponibilizar as questões, as atividades no blog Uhum. Sergipe Cultura, né? Nós temos um blog e vamos colocar as questões. Por que não colocar as questões no virtual? Porque não tem possibilidade de imprimir. Você lê o livro Certo. na sua plataforma, né? No seu tablet, no seu computador, no seu smartphone. Então, não tem como você fazer as atividades propostas, né? Então, é uma Uhum. plataforma, é assim, Isso. as pessoas não podem baixar o livro, elas leem o livro, elas têm o direito, elas acessam o conteúdo, mas sem poder baixar, né? Até para garantir os direitos autorais, né? Direitos Para autorais. não ser Exatamente. porque assim, no Brasil, lamentavelmente, tem essa coisa, né? Vamos imprimir, tirar cheque, vamos passar para outro, e aí desrespeita os direitos autorais, que é um trabalho muito grande, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, em janeiro você estava de férias, né? Eu também estava de férias de um dos vínculos, e nós fizemos, isso está na nossa agenda, 26 reuniões de trabalho, só em Sim. janeiro. Né? Aproveitamos as férias para trabalhar, praticamente, né? 26 reuniões de trabalho. Então, e nós nunca vamos poder recuperar isso em termos assim de lucro, porque se já pensou se a gente vai computar em termos de investimento o tempo, as horas de trabalho suas e as minhas, né, Uhum. baseado no nosso salário, assim, quanto a gente ganharia por hora e o quanto nos dedicamos, é um valor astronômico que a gente, não é que a gente ganhe bem, não, é porque a gente trabalhou muito. Né? Ou seja, assim, não Certo. pagaria, não pagaria. Né? Então, assim, o direito autoral tem que ser respeitado. Então, Sim. e os primeiros a respeitar os direitos autorais devem ser os autores. Né? Sim, E os sim, autores sim. passam isso para o público, né? Porque o autor tem que respeitar o seu próprio trabalho e passar isso para o público, né? Para contribuir na educação comportamental do público, né? Eu tenho Uhum. uma colega que perguntou: quando é que eu vou ganhar o livro? Quando você adquirir, querido. E, lamentavelmente é assim, porque num país onde, lamentavelmente, o livro é tão desprezado, né, as pessoas não dão o real valor. Todo mundo, quando vai no supermercado, leva seu dinheiro, seu cartão para comprar o produto. Né? Quando vai para a feira, leva o dinheiro para os trocados para comprar os produtos, para comprar cebola, tomate, feijão. Né? Então, quando vai para a livraria, é para comprar o livro. Né? Então, Uhum. assim, porque no Brasil, lamentavelmente, a gente tem que dizer isso. Sim. Lamentavelmente, a gente tem que dizer isso, né? Assim, que é importante respeitar quem produz livros, né? Porque Isso. o que seria o mundo sem os livros? O mundo se civilizou a partir da escrita, né? É, Quem diz isso é a história, são os historiadores, né? A escrita é um marco entre a barbárie e a chamada civilização, sim. questionável esses conceitos, claro, mas assim Uhum. é um parâmetro, é um marco consagrado essa coisa quando o homem passou a se comunicar através de textos, ou seja, através de livros, ele passou a ter mais conhecimento e ele passou a ter mais civilidade. Então, os livros, né, já dizia um escritor, um país se faz com homens e livros, homens aí, seres humanos, né? Seres humanos Pronto. decentes e conhecimento. Né? Então, isso precisa ser muito respeitado. Então, é Exato. uma coisa que eu tenho que E fazer. nós estamos em uma fase de isolamento onde a escrita, a arte, né, tem ajudado em muitas pessoas. Vanderlei, estamos já indo para os minutos finais. Eu quero registrar a presença de Noélia, né, um grande abraço a Noélia. Mônica, minha irmã, também dando apoio. Com certeza minha mãe está assistindo. Ela não mexe no Instagram, mas ela está assistindo. E tem uma pergunta aqui de Marcondes. A cultura trazida no livro retrata de forma geral ou está delimitada? Veja só, Marcondes, esse livro em si, ele tem essa temática sobre a emancipação política de Sergipe. Então, a gente traz faz um recorte de tempo,
né? E vem falando como foi esse processo. A emancipação é muito bom a gente pontuar. Não foi somente... Mas Sim, tem mais dois temas aí, Marcos, assim, que a gente teve que fazer. Não tem como. Um sim, é o contexto, né? O contexto social, econômico, social, político e populacional da capitania, no iníce do século XX, ou no início do isso, século XIX. A 19. gente tinha que contextualizar. Né? Isso, Então, tem. e a gente fala da diversidade nesse momento, né? Da questão social, Sim, né? exatamente. E fala da E também sergipanidade no tem final. sobre a sergipanidade e tem sobre a questão de limites, as perdas Sim, territoriais de Sergipe para a Bahia, né, que são fatos correlatos, né, que são um processo correlato. Então, tem a isso. ver. Então, na verdade, assim, claro que o tema central é a emancipação Uhum, política de Sergipe, mas tem aspectos sociais, políticos, econômicos uhum. da capitania, tem o tema e tem a questão da sergipanidade e ainda tem também essa questão do Tratado de Limites, né? As perdas de territórios no oeste, né? Sim, Que 70% do território da capitania foi perdido. O que nós temos exato. hoje é 30% daquilo que era o território da capitania de Sergipe de Luiz. Uhum. Ô, Vanderlei, e aí como ele fala na cultura, só para a gente deixar registrado aqui também, né, que no próximo ano o outro projeto que nós temos é pegar o livro Sergipe, Sociedade e Cultura, que nós escrevemos junto com o professor Maurício, vamos consultá-lo, vamos convidá-lo para fazer uma terceira edição desse livro. Não, a segunda edição. A primeira edição nós tivemos duas tiragens, uma terceira edição, uma segunda edição do livro Sergipe, Sociedade e Cultura. Então, se alguém está pensando na questão da cultura sergipana para concurso, fique atento mais adiante, que nós teremos também esse trabalho, mas é algo para o próximo ano. O volume é muito grande. Embora, assim, pela tradição, né, desses concursos, pelo menos até agora, né, eles dão mais ênfase à história e ambiente, né, geografia, né, e Isso, alguma coisa de literatura, mas, assim, basicamente história e depois um pouco geografia, né. Eles centram mais, os concursos centram mais até agora, né, não sei daqui por diante. Né? isso, Agora, uma dica, viu? Como nós estamos no contexto da emancipação política, esse concurso agora da Barra, né? Da Barra dos Coqueiros, isso. aí, que já tem mais de 90 mil inscritos, é bem possível. Eu não elaborei as questões, estou especulando, mas, assim, na conjuntura que nós estamos vivendo, né? Do bicentenário, então é bem possível que caia questões sobre a emancipação política, viu? Muito Porque provavelmente. é uma coisa assim da hora, né? De agora, né? Então é do Isso. contexto. Então pode ser. Né? Eu estou só Em assim outras dando uma dica. palavras, o livro já Não está na elaborei. Amazon, né? Já está É na isso. Amazon, a emancipação política de Sergipe. E em concursos nós sabemos que uma questão faz uma diferença enorme. O acerto de uma questão faz uma diferença enorme. Vanderlei, várias pessoas passando por aqui, pessoas amigas, próximas, né, que a gente tem um conhecimento, não dá para citar o nome de todo mundo. Agradecer ao pessoal do Café que Inspira, na pessoa de Kátia, que ontem nos entrevistou, abriu um espaço para a gente, está presente aqui também. Dizer que a gente vai deixar essa live gravada aqui no Instagram do Sergipe Cultura. Vamos fazer uma edição depois dessa live e disponibilizar também em um outro formato. Mas, assim, muito obrigado a todos que têm parabenizado. Tem ex-alunos, tem pessoas conhecidas, ex-alunos, muito feliz de ter um público seletivo de qualidade prestigiando esse lançamento. Então, oficialmente, a emancipação política de Sergipe está lançada, já está disponível no Amazon, né? Então, a questão do marketing é importante, né? Tá aí. Amazon.com.br, né? O Amazon do Brasil, né? Brasil, amazon.com.br, muito importante mesmo, né? Aí Marcondes tem mais uma outra pergunta aqui, muito interessante isso, pois quando o Sergipe tem mudado sua geomorfologia... pronto, sim, perdeu 2 rios afluentes, é verdade. Bom, Vanderlei, vamos para as considerações finais. Não temos mais muito tempo e agradecer muito de coração todo mundo
né? Repliquem, vai ficar no Instagram do Sergipe Cultura. Muitas pessoas vão assistir isso depois. Então, Vanderlei, vamos para as nossas considerações finais. Não, é só agradecer, né? Só agradecer assim, pela cortesia, pela amizade, por acreditar no nosso trabalho e por nos prestigiar aqui nesse lançamento virtual, que nós gostaríamos de que fosse presencial, social, né, para trocarmos abraços, mas no momento não é recomendável, não é sensato, né? Então fazemos como a tecnologia nos permite. Graças a Deus temos a tecnologia aí para aproximar os distantes, né? Então, obrigado a todos vocês, um abraço, saúde e paz.